Fala rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero que bem, como sempre, beleza? De coração. Hoje eu vim aqui para responder uma pergunta, tá? É do Rodrigo. Pelo que ele disse, ele já tinha feito essa pergunta há um tempo atrás. Eu não havia respondido ele, não sei porquê. Provavelmente pela falta de tempo para fazer vídeo, porque tá corrido pra caramba, porque a pergunta é boa. Eu tenho certeza plena de que eu já falei sobre esse tema aqui nesse canal, mas eu falo, às vezes tem um vídeo que começa com um tema e eu acabo durante esse vídeo falando sobre mais coisas, então de forma certa vamos fazer um vídeo agora sobre isso, que é bem interessante, que é sobre uniforme, beleza? Se liga na pergunta do Rodrigo, tá aí na tela para vocês. Eu vou esquecer um pouquinho do que ele falou antes, mas a pergunta de fato dele é o seguinte: o que você acha da diferenciação do uniforme de quem é efetivo para quem é temporário? Isso acontece aqui em MG. Bom, hoje eu tô bom para falar, então eu não vou responder de forma direta. Eu vou contar uma história verídica, tá? Sou eu, minha história de vida é um pouquinho. Antes de ser do sistema prisional, um pouquinho antes, eu fui temporário. Eu fui temporário na Polícia Federal, mano. É isso mesmo, eu fiquei 6 anos na Polícia Federal. Não era nomenclatura temporária, eu era um terceirizado na Polícia Federal. E na minha função lá, com o passar do tempo, você vai conhecendo as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, e isso, como em vários órgãos públicos, várias empresas privadas e tudo mais, conforme o seu trabalho vai sendo conhecido e vai sendo reconhecido, você acaba recebendo mais função e exercendo outras funções e pegando coisas mais importantes. O que acontece é que quando você é um terceirizado, o seu salário não aumenta, você não recebe uma função, você só recebe mais trabalho. Você só recebe mais trabalho, acabando exercendo mais trabalho. Eu, na minha época de temporário lá na Polícia Federal, eu acabei exercendo cara, eu fazia exatamente a mesma coisa que outros administrativos concursados. Porque a Polícia Federal ela é toda partida, né? Você não é carreira única como a Polícia Penal, que eu acho muito legal isso na Polícia Penal, e na Polícia Rodoviária Federal, que é uma carreira única, né? Todo mundo ali é policial penal, você tem as chefias, todo mundo é policial penal, isso é legal. Na Polícia Federal você tem um concurso para administrativo, concurso para delegado, concurso para agente de polícia, concurso para perito, enfim, né? Então você tem essas várias subcategorias. Trabalhei lá 6 anos, foi bem legal a experiência, um ambiente muito agradável de trabalhar, conheci muita gente, gostava muito de lá. Pena que eu era um temporário e o salário era uma porcaria, mas quem liga, né? Então, eu era contratado. Então, eu cheguei a fazer, comecei a fazer, inclusive teve episódios lá em que um administrativo foi mandado, assim, tiraram ele de um setor porque ele gerou alguns problemas e alguém precisava cuidar daquele setor de protocolo, cara. Quem foi cuidar do setor de protocolo? Danilo foi lá cuidar da área de protocolo, que antes era um concursado, um administrativo concursado que estava lá. Danilo, por que você está contando essa história? Então, eu fazia exatamente a mesma coisa que o administrativo. O meu crachá era igual? Lá não tinha uniforme, né? O meu crachá era igual? Não, velho, não era igual, cara. Não era igual porque não pode ser igual. Porque eu não fiz concurso público para ser um administrativo da Polícia Federal. Então tinha de fato uma diferença no nosso crachá. Você tinha o portão de acesso ali e tinha uma diferença no crachá muito clara, né? Porque existia uma diferenciação entre você tem certos acessos, certas limitações, né? Existia uma limitação. Agora vamos lá, eu falei isso só porque é o seguinte: em nenhum momento dentro da Polícia Federal eu quis que o meu crachá fosse igual ao de um administrativo, porque eu não fiz concurso para administrativo. Eu não tinha feito concurso para administrativo. Nesse momento já deve estar alguns, né? Todo mundo é muita gente, né? Algumas pessoas aí meio putas assim, tipo, agora já entendi qual é o posicionamento do Danilo. Então agora vamos pro posicionamento do Danilo, cara. A partir daqui é minha opinião, tá bom? É minha opinião, tá? E eu já começo falando, hoje no sistema prisional do estado de Goiás, a grande maioria é temporário. A grande maioria dos servidores é temporário. Eu posso dizer com bastante propriedade que eu tenho uma boa relação com todos, creio eu, né? Às vezes alguém não gosta de mim, mas eu não sei. Com todos os temporários que trabalham comigo, os caras são muito gente boa, os caras têm uma postura muito boa, tá? Mas é o seguinte, vamos lá para a opinião do Danilo. Não se pode entender de forma errada. O temporário
Lá eu vou falar primeiro no estado de Goiás, que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, depois eu falo um pouquinho de forma análoga de outros estados, de outras situações. Por exemplo, no estado de Goiás, você tem lá o Vigilante Prisional Temporário, é o VPT. Existe sim uma diferença entre eles. O policial penal, ele é policial penal. Cara, quando a gente fala que o cara é policial, vem com ele vários poderes. O cara tem um monte de encargos com aquele nome ali, o policial penal. Ele passou pelo concurso público, fez o curso de formação dele e agora ele é um policial. E aí ele tem coisas que estão inerentes àquele cargo ali. O vigilante prisional temporário, ele não passou por essas etapas, tá? Ele passou por uma outra etapa de uma forma diferente e eles, por mais que em vários momentos, na grande maioria dos momentos, façam a mesma coisa, eles não têm os mesmos poderes. Um é policial, o outro não é. Vamos resumir assim, um de fato é policial, legalmente empossado, o outro não é, tá? Existe uma diferença real entre eles, legalmente falando. Um policial penal vai ali, saca sua arma em público, estando uniformizado, em uma situação de risco. Ele é um policial e tem poder para fazer aquilo. O vigilante prisional temporário, a gente sabe que em várias situações não tem, tá? Então, a diferença no uniforme, no meu ponto de vista, tem que acontecer. No estado de Goiás isso chegou a acontecer de uma certa forma, os diretores gerais decidiram que isso ia acontecer e inclusive rolou uma determinação interna de que os temporários não poderiam usar camisas escrito Polícia Penal, tá? Eu concordei com isso, mesmo sabendo que, volto a dizer, galera, não me entenda mal, eu não tenho nada contra o temporário. Enquanto ele tá lá trabalhando, fazendo dele, pô, o cara tá ralando pra caramba. Às vezes ele tá levando uma cadeia nas costas. A gente sabe disso. Mas quando a pergunta sua objetiva sobre diferenciação de uniforme, eu acho que sim. Agora, no estado de Goiás tem um grande problema. Não existe uma lei, não existe uma lei orgânica que organizou o uniforme. A gente não tem uma definição ainda, estamos trabalhando nisso, acredito fielmente que esse ano tem a lei orgânica que define ali o que é o uniforme do policial penal. Existe uma rigidez em quem vende esse uniforme, quem pode vender esse uniforme, né? Assim como as funcionais, como tudo. Quando tiver isso de forma muito rígida, aí vai ser mais fácil controlar isso. Por quê? Porque você vai lá comprar um uniforme, você tem que apresentar a sua funcional. Você tem que mostrar, provar que você é um policial penal, uma funcional, uma carteira funcional, enfim, tudo isso. Então, existe essa separação, tá? Existe essa separação. Todo mundo que fez aí, que é temporário hoje, que é vigilante prisional temporário, sabe que existe essa diferenciação, tá? Eu fico muito triste no caso do estado de Goiás, o quanto pagam pro VPT, eu acho absurdo o temporário receber o que recebe, tá? Enquanto, por exemplo, em Minas Gerais o temporário recebe o mesmo que o policial penal, que deveria ser o modelo. Quer contratar temporário? Tá ok, não tem os mesmos vínculos que um policial penal tem, mas paga o mesmo. Eu acho muito ruim o que fazem, infelizmente, no estado de Goiás, que é uma mão de obra muito barata, os caras mereciam sim receber um salário muito mais digno, e aí eles vivem no voluntário. O voluntário é o que salva ali a grande maioria, tá? Minas Gerais. Hoje, Minas Gerais tem a regulamentação do seu uniforme. Pô, ficou padrão, ficou lindo o uniforme dos caras, mano. Pra mim, velho, era Ctrl-C, Ctrl-V no estado de Goiás, mudando um pouquinho o tom da cor para ficar um negocinho, muda um detalhezinho, tá pronto, cara, um modelo top para se implementar. E lá existe a diferenciação do uniforme e tem que existir, meu amigo. Então, na minha opinião, deve existir a diferenciação do uniforme, mas tudo tem que ser muito regulamentado, muito certinho, tá? Que leve no peito, que leve nas costas, que leve o nome Polícia Penal, quem de fato é policial penal. É assim que funciona. Nunca vi um cara que não é policial federal andando com uma camisa de policial federal, mesmo sendo um contratado dentro da Polícia Federal. Eu nunca vi um administrativo que está ali atuando de forma direta com um policial penal, porque tem muito policial federal que atua na área administrativa e existe a diferença entre eles, mesmo os dois fazendo a mesma coisa. Então é simples, diferente, tá? Espero que vocês tenham entendido essa diferenciação, mas volto a dizer a importância que tem o vigilante penitenciário temporário. Ele é uma grande maioria hoje no sistema prisional do estado de Goiás. Existem eles também em outros sistemas de outros estados, mas existe uma diferença, beleza?
E eu acho que deve existir a diferença no uniforme, sim, tá? Põe o seu comentário aí. O porquê que você acha que deve existir a diferença do uniforme? Por que você acha que não deve existir? Eu tô querendo ouvir a galera. Isso aqui é uma comunidade, beleza? Deixa aí teu relato. E ó, já vou deixar aqui. Mano, força e honra, um grande abraço a todos os VPTs, os vigilantes penitenciários temporários. Esses caras, muitos deles aí dando show em cima de policiais penais, tá? Tem muito temporário bom que eu espero que esse ano seja o ano que muitos deles aí se tornem policiais penais e usem a camisa de polícia penal de fato, como deve ser. Beleza? Galera, força e honra, tamo junto. Deixa teu comentário aí, quero ver o que você quer saber mais aí. Tô aí pegando os comentários da galera, já comecei a separar aqui, vou começar a produzir vídeo com mais frequência de novo, beleza? Tamo junto, valeu!